Meus caros amigos, sejam bem-vindos ao canal A Verdadeira História. Nós estamos ainda aguardando mais sugestões dos adjetivos, dos nomes pelos quais os nossos amigos serão chamados, assim como no outro canal. Um dos nossos amigos deu a ideia de buscadores da verdade. O que vocês acham? Internautas da verdade? Exploradores da verdade? Exploradores da história? Vamos lá. Deem a sugestão de vocês, deem likes, compartilhem, inscrevam-se e convidem amigos para se inscreverem também. Sinalizem o sininho para que tenham sempre acesso e aviso dos nossos novos vídeos. Como nós já falamos, aqui tem mistério, mas não é mistério chamativo para ganhar visualizações. Não são quimeras, são mistérios que têm base real. Mas continuarão sendo mistérios até que nós, aqui o grupo, pesquise e descubra e debata sobre tal mistério de tal maneira que ele venha à luz. Tá certo? É o caso de uma exploração, de várias explorações, que serão uma grande exploração em pleno século XXI. Ou seja, nem tudo está explorado, nem tudo está sabido, nem tudo é conhecido. Ajudem, meus amigos, a sobrevivência, a vivência, a atividade deste canal, A Verdadeira História. Prometemos que iríamos falar sobre uma personagem muito conhecida, ganhou 2 Nobel, Marie Curie. Eu estou tentando há muito tempo pronunciar o nome dessa menina, não é? Ela é franco-polonesa, então é escrito Curie, mas como ela é franco-polonesa, aí tem o Marie, e esse deveria ser Curie, mas tem uma pronúncia meio estranha, Curie, não lembrar de tempero aí também, né? Mas bom, vamos chamar de Marie Curie. E o rádio, um dos 2 elementos que ela descobriu. O outro foi polônio, cujo nome foi dado em homenagem ao seu país natal. Como são dados, não são fake, né? Nós temos que anotar as coisas aqui para não cometer algum esquecimento, tá? Então vamos citar, já que nós vamos falar de Marie Curie, do elemento por ela descoberto, o rádio, e se ela teve culpa em mortes, se ela foi suicida, se ela morreu sabendo que poderia morrer, isso pode ser suicídio. Ela sabia que as pessoas que tiveram contato com o elemento descoberto por ela e pelo marido, pelo Pierre, poderiam morrer? Bom, o certo é que a radioatividade, ela foi descoberta, ela foi relatada por Henri Becquerel, francês, em 1896. Grave essa data. E o que é radioatividade? É o fenômeno que define a ação de um núcleo instável, que emite partículas e ondas para atingir a estabilidade. Essa atividade do elemento radioativo é buscar a estabilidade, ou seja, ele fica mais estável e se transforma em um elemento químico mais estável e mais leve, né? Só que aí ele emite ondas. Lógico, nem todos os átomos são radioativos.
aqueles que emitem partículas radioativas, né? Que é a radiação, buscando sempre tornarem-se estáveis. Transforma-se, então, em elementos químicos mais estáveis e mais leves. Isso é ciência que diz, tá? É ciência que diz. Durante esse fenômeno, né, quando está acontecendo a atividade chamada radioatividade, né, que esse elemento está buscando ficar mais leve e mais estável, ele emite ondas ou partículas alfa, partículas beta e raios gama. Guardem isso, principalmente os raios gama, que tem tudo a ver com o assunto que nós vamos falar. Muito bem. Os raios gama são partículas, são radiações ionizantes. São os mais perigosos das emissões dos elementos que buscam a estabilidade. Atravessam o corpo e deformam as células. Isso pode ocasionar vários tipos de câncer. Muito bem. Radioatividade, raios gama, polônio. São dados para os nossos amigos guardarem. Foi descoberto em 1898, ou seja, o polônio foi descoberto 2 anos após o Henry definir radioatividade, descobrir o que era radioatividade, né? Então foi descoberto em 1898 pelo casal Curie, Marie Curie e Pierre Curie. Para vocês terem uma ideia, um micrograma desse elemento polônio pode matar uma pessoa adulta. 1 micrograma. 1 grama pode matar de 10 a 50 milhões de pessoas. 1 grama. Dentro do corpo, o polônio tem a vida útil, ou a meia-vida, aliás, de 30 dias. Olha só, ainda fica agindo dentro do nosso corpo por 30 dias, caso nós sejamos contaminados por ele. O polônio 210 é o elemento químico mais radioativo e perigoso conhecido pelo homem. O polônio. E foi descoberto pela Marie Curie, nossa personagem. Depois do polônio, rádio. É um metal alcalino terroso, muito radioativo e perigoso. Seu nome vem do latim raium, que significa raio, por causa da luminescência, né? A Marie Curie viu que ele emitia luminescência, era luminoso, então ela comparou com raio, em latim raium e raio, tá certo? Em 1898, o casal Curie descobriu a existência dos elementos polônio e rádio. Então ela deu o nome de rádio por causa da luminescência, raio, e polônio ela deu em homenagem à sua terra natal, a Polônia. Em 20 de abril de 1902, eles isolaram sais de rádio. Então estava descoberto o rádio efetivamente e existente. Só que a radioatividade tinha sido já definida em 1896. 2 anos depois, né, que o polônio foi descoberto, que o rádio foi descoberto, né, e o que? 6 anos depois que eles isolaram realmente os sais de rádio. Pois bem, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que quando Marie Curie e Pierre Curie descobriram polônio e o rádio, eles tinham que saber o que era radioatividade. Era do mundo científico a descoberta, né? O cara era francês, estava lá perto deles, certo? Então, quando ela, a Marie Curie, que foi vencedora de 2 prêmios Nobel, descobriu um novo elemento químico, né, que ela chamou de raio e tal, de rádio, né, porque nós já sabemos, porque emitia a luminescência, a radiação e tal. Infelizmente, na época que ela descobriu, ninguém sabia dos efeitos mortais da radioatividade sobre o corpo humano.
2 anos antes, o cara tinha dito, o Henri Becquerel tinha descoberto, tinha definido o que era radioatividade. Eu não creio que tenha parado só nisso. Não, radioatividade é isso, tá? Emite, o núcleo vai buscando estabilidade e vai emitindo ondas e raios, né? Mas tudo bem. E acredita-se, inclusive, que essa substância tenha causado a morte da Marie Curie por anemia plástica. Ou aplástica. Anemia aplástica, não plástica, aplástica. Ou seja, se ela não sabia, cabe aí um pouco de ingenuidade. E se ela sabia, parece suicídio, né? E vocês vão saber ainda mais por quê. A descoberta desse novo elemento gerou uma série de manias no início do século XX. Olha só, nós estamos no século XXI, no início do século XXI, a descoberta, principalmente do rádio, por causa, né, da sua luminescência, gerou a criação, o surgimento de manias. Por brilhar no escuro, o rádio podia ser pintado em objetos decorativos e usado para criar mostradores luminosos de relógios e instrumentos. Isso aí foi um ponto crucial, perigoso. Pintar mostradores de relógios e outros instrumentos. O rádio foi acrescentado à comida, cremes para cabelo e pastas de dentes, além de usado como componente de remédios patenteados, levando às primeiras mortes por envenenamento radioativo. Uma descoberta perigosa para a humanidade, porque naturalmente não foi bem entendida, né? Não foi bem estudada, eu creio. Outra aplicação imprudente da radioatividade foi o fluoroscópio, ou máquinas de raio-x de provar sapatos. Ora, vejam só, usar o rádio para inventar uma máquina de provar sapatos é tão importante assim? Permaneceu em uso nos Estados Unidos e no Reino Unido até a década de 1960, o fluoroscópio. Permaneceu em uso nos Estados Unidos e no Reino Unido até 1960, vejam só. Os sais de rádio foram isolados por Marie Curie e Pierre Curie em 1902. E se manteve o uso dessa máquina radioativa até 1960 em países considerados tecnologicamente avançados. Embora a radioatividade fosse inicialmente identificada nos últimos anos do século XIX, viria a se tornar a descoberta definidora do século XX. Nós perguntamos definidora de quê? De maluquices? Insanidades? Gerando grandes avanços em física teórica e outros campos da ciência. 3 dos primeiros vencedores do Prêmio Nobel de Física combinaram seus talentos considerados para analisar o fenômeno. Para analisar, olha só, tinha gente estudando. O estudo do tema começou em 1895, quer dizer, antes da descoberta da definição de radioatividade. Com a descoberta dos raios-x pelo físico alemão, o Röntgen, né? Isso levou à descoberta, um ano depois, da propriedade da radioatividade pelo francês, o Antoine Becquerel, o Becquerel, que tem outro nome aqui, né? O Henri, aqui o nome dele é Antoine, aqui está só Antoine Becquerel, que eu coloquei, mas é Antoine Henri, né? Que pesquisava as propriedades do urânio. Ele estava pesquisando o urânio e descobriu uma propriedade e tal, existe a radioatividade. O terceiro membro desse trio de gênios foi a física franco-polonesa Marie Curie. Ela entrou no trio de gênios, que isolou e batizou diversos isótopos radioativos, incluindo o polônio, nome que homenageou sua terra natal, e o rádio, que homenageou a luminescência. Tudo bem? O rádio, o símbolo é R maiúsculo, A minúsculo, o elemento
número 88 na nossa tabela periódica, é um elemento raro encontrado em microelementos em minérios portadores de urânio. Felizmente, não existem pepitas de rádio espalhadas pela paisagem, ainda bem, né? Porque o rádio é 1 milhão de vezes mais radioativo que o urânio. 1 milhão de vezes mais radioativo que o urânio. Né? Aquele lá que cai na cabeça dos outros, cai nas cabeças dos inocentes em forma de bomba atômica. Além de altamente carcinogênico. Carcinogênico, aliás, né? Quase que eu disse câncer logo de uma vez, mas é carcinogênico. O rádio recém-preparado é um metal branco brilhante que logo escurece quando exposto ao ar. Ele brilha no escuro, emitindo uma luminescência verde azulada fraca e bonita. Marie Curie achou lindo, né? Sem saber do perigo a que se expunha, Marie manuseou elementos radioativos sem tomar medidas protetoras. Manuseou de qualquer jeito. E manteve blocos de rádio em sua mesa por gostar do brilho. Deixava na mesa dela, na mesa de trabalho, deixava lá blocos de rádio por gostar do brilho. E ela chegou a andar com eles, com rádio no bolso. Dormia, né, perto de pedras de rádio, de elementos de rádio, deixar perto da cama. Então, o constante, eu vou deixar uma parte para depois, do mistério que eu vou perguntar para vocês. O constante manuseio causou a morte por anemia aplástica, uma forma de leucemia, câncer. Mesmo atualmente, vários dos papéis de Curie estão guardados em caixas revestidas de chumbo e são considerados perigosos demais para manusear sem roupa protetora. Olha só, até os elementos que ela manuseou naquela época são guardados hoje em caixas de chumbo, porque o chumbo é o elemento que pode proteger, você sabe disso, né? Pode nos proteger contra a passagem desses raios gama, dessas emissões que o rádio faz, né? Tanto que o dentista usa, né? Nos aparelhos de raio-x, quando são aplicados, o técnico usa também a roupa protetora, né? Então, nós temos aí uma descoberta realmente perigosa e que foi manuseada de forma inocente ou displicente, né, ou irresponsável. O resultado disso que nós estamos conversando hoje aqui, meus amigos, exploradores da história, né, internautas da história, enfim, vocês escolham aí. Vamos escolher esse nome e agradecer o amigo que mandou os buscadores da história. Tá? Obrigado, parceiro, pela atenção, pela visita e pela ideia. Então, meus amigos, guardem, revejam esse nosso vídeo. Vocês estão vendo que está sendo feito de forma bem natural, né? Aqui não é um profissional de YouTube, certo? É uma pessoa formada em exatas humanas, né? Que se interessa muito por história, muito pelas mudanças que certas atitudes e certos conhecimentos poderiam ocasionar ao mundo, às nossas comunidades, a nós mesmos, às nossas famílias. Isso aí me importa, porque é do passado, é sabendo do passado que nós podemos evitar o futuro, o mau futuro, certo? E até o presente, né? No presente a gente ainda pode melhorar, que acaba sendo futuro, né? Porque se a gente vai melhorar é porque é depois. Então, se é depois, é futuro. Tá certo? Então, prestem atenção, revejam isso aí, né? Sejam, assim, leves como nós, né? Como nós estamos sendo assim, bem, de forma bem tranquila, bem, né, despojada, digamos assim, né? Aqui atrás vocês estão vendo que é uma coisa assim ainda meio amadora, se bem que aqui é amador também, mas ainda mais amadora, isso aí atrás nós vamos colocar um banner da verdadeira história, que já está feito, tem um símbolo todo, basta, nós vamos fazer o banner, vamos colocar aqui atrás de nós, para a gente colocar, ficar mais bonitinho, para agradar mais
vocês com o ambiente de A Verdadeira História. Tá bem? Pensem bem no que a gente falou. Quem inventou, né? O que é radioatividade, o que são raios gama, o que é polônio, o que é rádio, e o que aconteceu após essa descoberta, não é? Se foi premeditado, se foi crime, se foi assassinato, o uso do rádio. Tá certo? Vocês foram bem-vindos, serão bem-vindos sempre. E nós, aqui de A Verdadeira História, estamos aguardando vocês para o próximo vídeo, na próxima quarta-feira. Até lá, nós nos encontramos.